Você já pensou em tomar melatonina achando que ela ia finalmente resolver aquele teu problema com o sono, mas ficou na dúvida se ela realmente funciona? Ou talvez você até tenha tomado a melatonina, mas sentiu que nada aconteceu? Isso acontece porque a melatonina não é uma substância que te faz desligar. Ela funciona muito mais como um sinalizador de horário para o nosso cérebro. Muito prazer, eu sou o João Marcos, nutricionista e mestre em fisiologia, e nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente faz o cérebro entrar no sono, quando a melatonina pode ajudar, por que ela falha em tantas pessoas, quais os efeitos colaterais podem aparecer e quais estratégias costumam ser mais importantes do que simplesmente aumentar a dose do suplemento. Antes de falar necessariamente da melatonina, a gente precisa organizar um pouco as ideias. Bom, o primeiro ponto é que dormir mal não é necessariamente um único problema. Tem gente que deita e demora 2 horas para adormecer. Tem gente que dorme rapidamente, mas acorda várias vezes durante a madrugada. Tem quem durma 7 a 8 horas e ainda acorde completamente exausto. E tem quem simplesmente não consiga sentir sono no horário em que precisa dormir. Essas situações podem parecer semelhantes entre si, mas não são. E uma mesma estratégia dificilmente vai funcionar para todas elas. Por exemplo, se você ronca muito, apresenta pausas na respiração, acorda sufocado, sente as pernas inquietas, tem refluxo, dor, ansiedade intensa ou uma insônia persistente, pode existir uma causa específica que precisa ser investigada. Então, a pergunta correta não é se a melatonina funciona. Na verdade, a pergunta deveria ser: para qual problema do sono ela está sendo utilizada? Para entender isso, pense no sono como resultado de 2 grandes sistemas de trabalho juntos. O primeiro é a chamada pressão homeostática do sono. Quanto mais tempo você passa acordado, maior tende a ser a necessidade biológica de dormir. Durante a vigília, o cérebro consome energia continuamente. Como resultado desse metabolismo, ocorre o aumento da substância chamada adenosina. De maneira simplificada, a adenosina funciona como um marcador do tempo que você permanece acordado. E conforme a adenosina se acumula ao longo do dia, ela provoca a diminuição da atividade dos circuitos que sustentam a vigília e aumentam a propensão ao sono. É por isso que, depois de muitas horas acordado, você tende a sentir os olhos pesados, redução da atenção e uma maior dificuldade para manter o cérebro em alerta. E o segundo sistema é o nosso relógio circadiano. Ele organiza o horário em que o organismo espera estar acordado ou dormindo e é regulado principalmente pela alternância entre luz e escuridão. Quando anoitece e a quantidade de luz chegando aos olhos diminui, essa informação é enviada para uma região do cérebro chamado núcleo supraquiasmático. A partir daí, o organismo começa a reconhecer que a noite biológica está se aproximando e aumenta a produção de melatonina pela glândula pineal. Perceba a diferença. É como se a adenosina ajudasse a informar quanto tempo você está acordado, enquanto que a melatonina ajudasse a informar que horas são do dia. E o sono aparece quando esses sinais começam a convergir entre si. Neste momento, neurônios GABAérgicos de regiões pré-ópticas do hipotálamo passam a inibir os sistemas responsáveis pela vigília. A atividade de sistemas como orexinas, histamina, noradrenalina, serotonina e acetilcolina começam a diminuir progressivamente. E então o cérebro deixa o estado de alerta sustentado e começa a progredir para um estado de sonolência/sono. Bom, e o sono não é um bloco único pelo qual o cérebro simplesmente desliga. Na verdade, ele acontece em ciclos que duram aí aproximadamente entre 90 a 120 minutos. Normalmente começamos por uma fase conhecida como sono em REM ou não REM. Passamos pela fase N1, que é uma transição mais leve, fase N2, que o sono se torna mais estável, e pelo N3, que é conhecido como sono de ondas lendas ou um sono mais profundo. Depois surge o sono REM, marcado pela maior ativação cerebral, sonhos mais vívidos, movimento rápido dos olhos e uma redução importante do tônus muscular. E ao longo dessa noite, os ciclos se repetem. E essa arquitetura importa porque não necessariamente você está mais sedado do ponto de vista de sono, vai significar que você está tendo um sono fisiologicamente mais reparador/restaurador.
Bom, e onde é que a melatonina entra nesse contexto todo? A melatonina tem um pico de produção durante a noite e atua como um sinal cronobiológico. Em outras palavras, é como se a melatonina ajudasse o organismo a reconhecer que aquele período do dia é o ideal para reduzir a vigília e assim iniciar um estado de sonolência/sono. E aí que entra um ponto interessante. A suplementação de melatonina tende a ser mais interessante quando existe uma dificuldade para iniciar o sono ou um desalinhamento circadiano. Por exemplo, em situações nas quais a pessoa não sente sono no horário necessário, apresenta uma rotina muito atrasada, passou por uma mudança de fuso, trabalha em turnos ou teve seu relógio biológico desorganizado. Isso não significa que a melatonina não possa entrar em outros contextos. Significa, na verdade, que os efeitos da melatonina são muito mais consistentes quando o assunto é horário e início do sono do que, por exemplo, quando o assunto é despertares noturnos, duração total do sono ou aquela sensação de falta de sono profundo. Se você adormece rapidamente, mas acorda ali durante a noite, seja por uma ansiedade ou por uma necessidade de urinar, por exemplo, adicionar melatonina pode não ser necessariamente a melhor suplementação para esse caso. E nestes casos, o que costuma ser mais importante do que necessariamente comprar um suplemento como a melatonina? O primeiro ponto é a regularidade. Dormir e acordar em horários completamente diferentes todos os dias torna o relógio biológico menos previsível. Isso não significa que você vai andar com hora marcada para tudo. Mas, por exemplo, aquelas variações de horário para acordar e para dormir na semana e no final de semana podem desregular o seu relógio biológico. O outro ponto é a exposição à luz. A luz natural pela manhã ajuda a marcar o início do dia biológico. À noite, reduzir a luz intensa e estímulos luminosos facilita a transição para o período de descanso. E o problema não é só aquela luz artificial isoladamente, mas sim o conjunto. O brilho na tela, a proximidade dos olhos, o tempo de exposição, o conteúdo estimulante e o fato de você continuar mentalmente ativo quando deveria começar a desacelerar. Terceiro ponto é o consumo de substâncias estimulantes, principalmente a cafeína. A meia-vida da cafeína pode variar aproximadamente entre 2 e 10 horas. Algumas pessoas são ainda mais sensíveis. Uma dose consumida durante a tarde pode continuar a produzir efeitos à noite. Além das cápsulas de cafeína e do café, a gente precisa também considerar outros produtos que também contêm a cafeína, como, por exemplo, os chás, os energéticos e também o chocolate. Outro ponto de atenção é o consumo de álcool. Como a gente comentou ao longo desse vídeo, o álcool pode provocar um estado de sonolência, mas que tende a piorar a continuidade e a arquitetura geral do sono. O exercício também é um ponto muito importante quando a gente fala de higiene do sono. A prática regular de exercício está associada a uma menor latência, maior eficiência, maior profundidade e uma melhor percepção de descanso. O grande ponto de atenção aqui é o exercício noturno, que não significa necessariamente que é um ponto ruim, mas sim que a depender da intensidade e da duração e do horário noturno que ele está sendo feito, pode sim gerar um resultado negativo do ponto de vista de início do sono e também de qualidade global do sono. Bom, e quando o assunto é a dieta? A dica mais importante aqui talvez seja aquela de evitar refeições excessivamente volumosas próximo ali do horário de dormir. E vale uma reflexão inversa aqui. Por quê? Para aquelas pessoas que têm um sono ruim, isso pode refletir diretamente na percepção de fome e de saciedade dessa pessoa. Ou seja, dormir pouco pode aumentar a percepção de fome, assim como um maior desejo por alimentos mais densamente energéticos, também alimentos hiperpalatáveis. Bom, e já que a melatonina não entra como um tratamento auxiliar nas mais variadas condições relacionadas ao sono, quais outros suplementos a gente poderia estar utilizando pensando aí nessa variedade de distúrbios que envolvem o sono? Bom, aqui vale organizar os suplementos por função. Quando a gente pega os estudos, existe aí um leque de possibilidades. Só que a gente tem que olhar com muita cautela em relação a vários desses suplementos, porque, em geral, os resultados são modestos. Eles existem, mas, em geral, são modestos. Para entender melhor, vale organizar esses suplementos por função. E a primeira função seriam daqueles de substratos para a produção de neurotransmissores do sono. E aqui a gente tem o triptofano
e a vitamina B6. O triptofano ele participa da formação de serotonina e melatonina, enquanto que a vitamina B6 atua como um cofator nesse processo. O segundo seria o de relaxamento e modulação do sistema nervoso. E aqui entra magnésio, L-teanina, GABA e também a ashwagandha. O magnésio participa da neurotransmissão e da regulação da resposta ao estresse, enquanto que a L-teanina pode contribuir para um estado de relaxamento. O GABA está diretamente relacionado com a inibição neural, ou seja, aquele estado de relaxamento, enquanto que a ashwagandha pode atuar naquela percepção ou modulação do estresse. A próxima classe seria a de regulação circadiana. E aqui, além da melatonina, a gente poderia citar também a vitamina D e também o zinco. E a gente também tem a classe dos extratos vegetais variados, que podem incluir diferentes substâncias com possíveis efeitos calmantes ou sedativos leves. E é por isso que o raciocínio mais adequado envolve justamente selecionar o tipo de estratégia que se encaixa para aquele problema. Se o contexto é acordar várias vezes durante a noite, é interessante investigar um possível quadro de apneia, de refluxo, às vezes o ambiente, às vezes a temperatura do ambiente. Então, são fatores que podem estar influenciando aí nesse quadro. Não sente sono no horário adequado, aí o componente circadiano tem um peso muito maior. Agora, esse contexto é, você dorme uma quantidade de horas suficiente, mas ainda sente ao longo do dia aquele cansaço, aí talvez o problema esteja na qualidade, na fragmentação ou até mesmo em algum distúrbio ali relacionado propriamente ao sono. E se esse vídeo te ajudou a enxergar a suplementação de melatonina de uma outra forma, já se inscreve aqui no meu canal para receber mais vídeos assim e curte esse vídeo para me saber que você gostou desse assunto. E a gente se vê numa próxima.